Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios. Mas antes, não se esqueçam de curtir o canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo. E olha só, hoje esse conteúdo ele serve para todo mundo. Nós estamos aqui com duas feras que vão falar sobre investimentos. Quem nunca pensou em investir na vida, não é verdade? Quem não teve aquele probleminha financeiro? Fala, se eu tivesse guardado um pouco de dinheiro, se eu tivesse feito isso. Então, hoje você vai ter a chance de conversar com duas especialistas no ramo. Eu estou aqui com a Karina Marques. A Karina, ela é formada em economia, tem MBA em gestão empresarial e ela é da área do BTG Pactual. Você cuida de altas rendas no BTG, né? Exatamente, Luiz. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu faço parte do time da assessoria, né, de investidores de alta renda. Cuido do portfólio, monto ali carteira recomendada. A gente faz ali projetos de sucessão, enfim, toda a parte abrangendo ali o patrimônio do investidor fica ali na minha alçada. Bacana. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, mas não abre para ninguém, isso é segredo, hein? A Karina que cuida dos meus investimentos lá no BTG. Ela que toda hora me dá uma dica boa. Tem essa dica aqui, compra isso, faz isso, vende isso. É bem bacana, não é verdade? É verdade. Tô mentindo? Estamos juntos desde 2021, né? Já faz um bom tempinho, né? E tô aqui também com a Mariana Rodrigues. A Mariana, ela é administradora de empresas, pós-graduação em gestão em finanças Isso. E é da área coordenadora comercial também do BTG Pactual. Hoje estou com um time forte aqui do BTG, hein? Se vocês tiverem dúvidas aí sobre finanças e investimento, olha, elas vão responder. Fala um pouquinho sobre você pra gente, Mariana. Obrigada pelo convite. Eu e a Ká, a gente entrou juntas, né, no banco. Então, assim como a Ká, eu também trabalho na parte de assessoria de investimentos. Hoje eu cuido de um time de assessores, mas eu também entrei como assessora, então olhando tanto a parte ali de alocação de investimentos, como a parte de sucessão, né? Então hoje a gente olha o cliente numa visão 360, né? Uma visão holística, que vai desde os investimentos até a parte ali de planejamento sucessório, de seguros, né? Então, de fato, uma visão completa aí do patrimônio do cliente. Eu acredito porque a Karina tá sempre acompanhando, tá sempre mandando coisas novas para mim, coisas interessantes. Isso é um diferencial realmente, né? A gente precisa ter hoje esse diferencial. E o BTG também é um banco que realmente ele se preocupa muito com o cliente. Ele faz com que o cliente ganhe, né, dinheiro. Isso é muito importante também. Vocês estão de parabéns, o BTG também está de parabéns por esse serviço prestado. Mas agora eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho, aí, ver quem vai falar primeiro. Falar um pouquinho da trajetória de vocês nessa área de investimentos, como que vocês entraram nessa área, porque também não é muito comum, né? Ou o pessoal quer ser advogado, ou o pessoal quer ser administrador de empresa, tanto que você fez administração de empresa. Exato. Você já fez economia, já estava com o pezinho mais dentro. Verdade. Mas aí a área financeira chamou vocês, né? Fala um pouquinho dessa trajetória de vocês duas, por favor. A minha começou de uma forma um pouco inesperada. Eu fiz um processo para trainee no Itaú, e aí era para parte de PJ, né? Eu fui aprovada, só que a minha faculdade ela estava passando por uma reestruturação, então eu precisava ali estar num certo período, e aí tinha uma matéria que não estava, enfim, houve um descasamento ali burocrático, não pude participar, fiquei super frustrada, porque eu queria muito, e aí depois eu consegui entrar no Itaú, né, e aí eu comecei a minha jornada no mercado financeiro pelo Itaú. E se apaixonou pelo mercado financeiro. Exatamente. E está até hoje. Quanto tempo já, Karina? Um pouco mais do que 10 anos. Indo para 12 anos de mercado financeiro. Bacana. E você, Mariane? Eu comecei também de forma inesperada, então meu sonho de infância era ser médica. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ficar em cursinho, né? Eu não tinha passado, né? Saindo ali do ensino médio, prestei medicina, mas não passei de primeira. E aí, acabou que, né, quem geralmente não sabe muito o que fazer ou não passa no que quer, faz administração. E aí eu falei, bom, vou fazer administração, porque eu acho que tem de tudo um pouco, para ver se realmente eu quero insistir em medicina ou se eu gosto do que tem. E aí, na época, eu passei, né, em administração, gostei. Aí, logo em seguida, eu já consegui um emprego no Bradesco. Aí, depois, mudei de rumo, falei, não quero mais banco. Fui para Ernst Young, na parte de auditoria, ser trainee. E aí voltei, né? Quando a gente é jovem, a gente é um pouco mais indeciso. Falei, não, quero banco. Aí eu voltei para banco, fiquei 6 anos ali no Itaú. E aí do Itaú eu vi que realmente o mercado financeiro era o que eu gostava, né? O que fazia ali brilhar meus olhos.
E aí fui pro BTG em 2021, basicamente ali no mesmo dia da Cá. Nossa, que bacana. Você vê, né? 2020, na verdade. E é muito interessante, né? O pessoal vem realmente dos chamados bancões, né? Sim. E aí o pessoal acaba migrando, porque a forma de atuação é totalmente diferente, né? Dos bancos mais tradicionais. Sim. E aí a gente vê hoje, a gente tem tantos outros bancos de investimentos que ajudam mais do que os bancões, né? Você tem uma assessoria muito mais especializada, são pessoas que se preparam mesmo para tratar de investimento, né? Não é aquela questão que, tem um CDB ótimo para você aqui. Não, né? É bem diferente. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Tá? Aí que eu queria perguntar para vocês agora, nesse cenário todo, a gente está num cenário econômico um pouquinho complicado atualmente, né? A taxa Selic hoje, no dia que nós estamos gravando, 14,25, onde o Copom já estipulou aí que provavelmente já sinalizou que nós teremos mais uma alta da Selic, não sabemos se mais um ponto percentual, 0,75, eu aposto em 0,75, tá? Depois vocês falem para nós o que vocês acham, todo mundo quer saber isso. Tem um monte de gente que está assistindo a gente que quer saber. Elas vão falar 5, 15, 15,25, vai chegar a 16. Eu já vi pessoas falando que vai chegar a 17% a Selic esse ano. Eu não acredito, tá? Mas qual que é a tendência que vocês veem hoje no mercado de investimentos? Como que o brasileiro está se portando com relação a isso? Eu acho que esse cenário incerto, né, gera muita insegurança por parte do investidor, o que é natural, né? De fato, a gente tem um fiscal ali mais desafiador e causando uma preocupação maior. Hoje a taxa de juros ela sobe justamente para poder conter essa inflação. Então, assim, é ruim para o nosso bolso, mas a gente está passando ali minimamente o recado de que a gente está preocupado e que a gente está fazendo algo para mudar isso. Com relação às incertezas, né? A taxa de juros. Para a sua pergunta, eu acredito que a gente tenha em maio 0,5 de aumento, tá? E que a gente encerre ali o ciclo desse ano em 15,25. Ah, tá. Então, esse ano, 15,25. Um pouquinho mais conservadora que você para maio. Não, mas você tem mais experiência e mais informações do que eu, com toda certeza. Você concorda com ela nesse sentido? Olha, ou você vai apostar um 18%? Nossa, não, 18% eu faço minhas malas e vou embora. Mas eu acho que é muito do que a Karina falou, então a gente tá com um fiscal muito desafiador. E não só Brasil, né? Quando a gente olha o nosso cenário externo, a gente começou o ano muito otimista, né? Com os Estados Unidos, achando que eles iam cortar juros e querendo ou não, isso reflete, né? A gente acaba sendo um reflexo, né? Do que tá o mundo lá fora. E agora o Trump, com as políticas dele tarifárias, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele ameaça, e a gente viu que, na verdade, as ameaças eram muito mais uma estratégia de negociação do que, de fato, ali uma reciprocidade. Então, tudo isso traz muita incerteza. Então, dado o cenário interno, né, que é difícil, pelo fiscal principalmente, e outras questões, e o cenário que também não tá para peixe, né, lá fora, então eu tô com a K. Eu acho que na casa ali dos 15%, pelo menos, né? Acho que 15% pelo menos para encerrar o ano. E é um cenário perigoso, né? Hoje você não tem uma certeza do que vai acontecer. Por mais que o cenário externo, ele impacta muito o Brasil. Na verdade, eu digo que ele até norteia os rumos que acontece lá fora, acontece aqui, né? Exato. Então, primeiro vem para lá, depois acontece aqui. Nós temos internamente também um cenário extremamente desafiador, seja na questão fiscal, como você falou, aumento de carga tributária, tudo convergindo para uma saída e uma fuga de capital do Brasil, como já vem acontecendo na Bolsa, inclusive, são fugas de capitais atrás de fugas, né? Então, o pessoal está tirando dinheiro do Brasil. E com essa alta dos juros também. E o mercado lá fora ficando complicado, por exemplo, nos Estados Unidos, aumentando a taxa lá, também é mais fácil você investir lá. Mas uma vez me perguntaram, né? Mas no Brasil a taxa Selic está 13, nos Estados Unidos está 2,5, 3. Por que eu vou levar para lá para render 3 e ao invés de render 13 aqui? Eu vou falar 14, não vou falar 13 não, tá? 14. Por causa da segurança, né? Vocês acham que existe algum outro motivador ou esse raciocínio tá errado? Não, tá certo. Inclusive, se eu pudesse elencar, essa é uma das maiores perguntas que eu recebo por parte dos investidores. Mas quando a gente fala de taxa de juros americana e taxa de juros no Brasil, de fato, aqui a gente está num patamar muito elevado. Só que lá a gente tem, né, uma rentabilidade em dólar
uma proteção cambial, né? E uma exposição geográfica. Então, é uma diversificação que você está fazendo na carteira. Exato. Então, Estados Unidos hoje é uma economia muito mais consolidada do que a nossa. E norteia ali todas as outras economias, bem dizer. Então, acho que isso já justifica o porquê de ter uma exposição no exterior. E é importantíssima essa exposição, porque hoje você tem, no Brasil, além das questões econômicas e fiscais que atrapalham muito, nós temos as questões políticas, que segue tudo indefinido, né? Parece que todo dia acontece uma coisa política e isso impacta muito. Você vê qualquer coisinha, qualquer Sim. fagulha, qualquer menção a este ou aquele governo, ou a bolsa decola, ela cai, né? É muito engraçado isso. Saiu uma pesquisa presidencial, a bolsa sobe. Sai outra, ela cai. Então, a gente entra num cenário muito volátil aqui, politicamente. E aí, a gente tem as questões jurídicas também, né? Que agora se fala que no Brasil, até o passado era incerto. Então, isso também atrapalha muito. As questões do judiciário, a forma com que o judiciário vem conduzindo muitos processos no Brasil. A gente viu aquela moça agora, 14 anos de prisão, porque pichou uma estátua Sim. com batom. E aí isso acaba alarmando. E o investidor fica, opa, peraí. Eu acho que não é o melhor momento para eu investir nesse país. E isso acaba atrapalhando muito quem está aqui dentro, né? Agora, dentro desse cenário, a gente vai falar um pouquinho sobre diversificação de carteira, porque a gente chega num cenário de juros altos, então, conforme a Selic aumenta, o pessoal sai da renda variável e joga na renda fixa. Os juros caíram, o pessoal sai da renda fixa e vai para o variável. E fica aquela, né? Porque a gente fala que ninguém perde dinheiro, ele só troca de bolso. O dinheiro não se perde, ele troca de bolso. Como que vocês veem hoje isso dentro do banco? Vocês lidam com muitos investidores. Como que está esse cenário de investimentos hoje? O que se fala muito? Pô, vou sair do variável, vou para renda fixa. Ah, não, agora eu vou voltar. Tanto que o renda fixa agora ele está super atrativo, né? Sim. A gente chegar 15, se chegarmos a 15,25, pô, é muito mais fácil eu ficar no renda fixa. O que vocês acham disso? Eu acho que o primeiro passo para o investidor é ele ter uma autoanálise de si e entender qual o perfil. Porque se você não tiver ali um perfil agressivo, um perfil mais sofisticado, né? Você se assusta com qualquer dinamismo do mercado. E é o que a gente tem, né? Muito burburinho, qualquer coisa, a gente já tem ali muita oscilação. Então, primeiro a pessoa tem que fazer essa autoanálise de si. Se tem um apetite a risco mesmo ou se não tem. E segundo, ter uma carteira bem diversificada. Porque no momento que um ativo esteja indo bem, naturalmente na outra ponta você vai ter alguma coisa ali puxando para baixo. Exato. E Bolsa Brasileira é isso, né? A gente viver ali em alta oscilação, a gente está num ano pré-eleição, então, naturalmente, a gente vai ter ali muitos burburinhos, né? Até chegar ao fatídico dia. Quando você tem uma carteira bem diversificada, você fica protegido para isso. Não faz muito sentido o investidor que fica ali desfazendo posições, não tem muita resiliência, tá ruim na bolsa, sai correndo, realiza prejuízo, aí vai para renda fixa, aí daqui a pouco sai de renda fixa, corre para bolsa e faz essas trocas, porque no final, se você vai ver o acumulado, você acaba não tendo nem ganho, ou quando tem é muito simbólico, às vezes até perdeu para a inflação. Então, o que eu tento passar ali para os meus investidores durante a minha assessoria é um pouco dessa noção, né, de aprendizagem, porque pode ser que daqui a algum tempo eu não esteja ali, então eu quero enriquecer com conhecimento. Então, eu acho que o primeiro ponto é ter uma carteira bem diversificada dentro do perfil de cada um. Então, E tem que ter paciência, tem que ter né? paciência, exatamente. Qual que é o meu perfil? Então, você é sofisticado. Eu sou maluco. Você é resiliente. Você tem ali fundos imobiliários na carteira. Você está entendendo que é um momento de mercado. A gente vê ali o desconto, né? Então, você não está saindo correndo. A gente já teve alguns burburinhos ali da possível tributação. E estamos tendo novamente dos fundos imobiliários. Vai ter, sim. Exato. E aí, nesse momento, o investidor ali que tá alocado no ativo sem uma estratégia específica, seja ali por alguma influência externa, enfim, ele acaba se assustando nesse momento e aí ele deixa ali a estratégia da carteira ir por água abaixo. Hoje a gente vê muito aquela expressão, né? A bolsa está barata.
Nós temos muitos títulos descontados, né? Você Sim. pega principalmente fundo imobiliário. Você teve uma queda muito grande, porque o juro sobe, o fundo cai, né? E aí você vê, tá caindo os juros, muita gente, tá caindo o fundo, muita gente saindo correndo para vender. Mas o dividendos continua caindo, né? Exatamente. E isso é um ponto que a pessoa tem que saber. E esses altos e baixos sempre vai acontecer. E muita gente, é o que você falou, acaba realizando o prejuízo porque não tem um apetite a risco. Isso. Gente, só ganha dinheiro quem tem apetite a risco. Essa é a realidade. Mas hoje nós temos boas oportunidades na Bolsa, você não acha? Se você pudesse falar assim hoje, um papel... Isso não é uma recomendação, não esquece de falar, tá? Hoje, um papel que eu gosto muito é o KNCR11. Eu acho que é um papel que é bacana, mas ele não tá tão descontado, né? Esse aí já não tá mais. Ele não tá tão Não tá, barato, né? ele não tem um espaço ali de crescimento para cota muito alto, mas ele é um fundo ali consistente. Robusto, né? Exatamente. Para dividendos é legal, Exatamente. né? Mas hoje, assim, o que você vê que está mais descontado na Bolsa? Assim, ações, fundos imobiliários. Acho que tem oportunidade para todos os lados, né? Exatamente. Fundo imobiliário, a gente tem ali... Para setores que têm bons dividendos, a gente gosta bastante de Fiagro, né? Fundo de logística também, e os fundos de papéis, principalmente nesse cenário aí de alta de juros, acaba que a remuneração dos fundos, né, que tem ali contratos, principalmente CDI+, fica muito interessante, o que também é um perigo, né, porque as empresas ali podem ter alguma dificuldade de arcar, mas são fundos ali que remuneram muito bem. E com relação às ações, eu acho que faz mais sentido buscar ali ações com bom pagamento de dividendos, justamente porque a gente tem uma dificuldade no curto, médio prazo de entender quando a gente vai ter um cenário que a bolsa fique positiva e consiga se sustentar. Então, vai ser natural que o investidor veja ali a oscilação no preço médio, mas em contrapartida ele vai estar ali sendo munido de bons dividendos. E nós estamos num momento bom de compra, eu acho, da bolsa, porque a Selic tende a subir mais uma vez, mas depois ela vai ou estagnar ou cair. Quando ela começar a cair, aí a bolsa começa a subir. É sempre assim, né? É cíclico, isso sempre aconteceu. Você presenciou muito isso na sua carreira? A bolsa cai, sobe, cai, Olha, sobe? bastante, né? Acho que é muito do que a Ká comentou, da gente entender o perfil do cliente, né? Mais do que isso, o cliente entender o seu perfil. E se ele estiver preparado, né? Se ele tiver estômago ali para correr um pouquinho mais de risco, é justamente isso que você falou. Então, é no momento que tá todo mundo correndo para sair, que desvaloriza e você tem que comprar. Claro, a gente precisa ser mais analítico nesse momento, né? Então, a gente precisa olhar setor, né? Eu sempre costumava falar para os clientes, setores de demanda inelástica, então o saneamento, independente da crise que vier, a gente não vai deixar de consumir água. Energia elétrica, né? Ou empresas ali que são exportadoras, que têm a receita dolarizada. Então, tem setores mais defensivos que também estão descontados e que a gente realmente enxerga que mesmo num cenário mais desafiador, de inflação alta, juros altos, eles vão continuar pagando dividendos e assim, pode ter uma crise e uma recessão que esses setores, muito provavelmente, né, são setores essenciais, né, de serviços ali que realmente a gente vai ter independente do momento. Eles são menos cíclicos, né, diferente de um varejo, que aí realmente fica mais suscetível a ciclo econômico. Varejo não dá para se comprar mais, eu acho, viu? Eu sei que vocês não vão falar isso, que vocês não podem falar, e nem quero que vocês se pronunciem sobre o varejo, mas varejo é uma coisa que eu nunca mais vou comprar na minha vida. Sempre que eu comprei varejo, eu tomei. Tomei pau. Difícil. É muito difícil, porque você vai, tô bonito no varejo, mas não, daqui a pouco isso cai, aí começam a falar um monte de bobagem. É difícil. Eu acho que tem muita gente assistindo que tem lá umas açõezinhas da Casas Bahia, deve ter da Magazine Luiza também, e foram ações que caíram muito. Subiram muito na pandemia, né? Você vê, na pandemia decolaram, depois tiveram uma queda vertiginosa. CVC também caiu. Eu não gosto nem de falar disso, que eu já fico... Olha, o coração começa a palpitar, gente, é complicado demais. No pós-pandemia, a gente teve ali um cenário bem positivo para bolsas. A grande parte das empresas teve um resultado bem interessante. Quem comprou no Circuit Break, então, estava sorrindo. Eu comprei muita coisa Petrobras nessa época. Então, foi bem legal. Mas também os juros estavam com 2%, Selic 2%, aí a bolsa... Mais fácil, né? Nem o céu é o limite, o homem já chegou na lua, né? Então, o céu deixou de ser o limite faz anos. Assim, é uma coisa muito... Não vai acontecer de novo.
Foi bem pontual. Eu não acho que vai acontecer de novo. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganhou. Espera o próximo ciclo. E a gente está entrando no próximo ciclo, na minha opinião, de alta da Bolsa. Só tem que, é o que você falou, tem que ter paciência, tem que ter estômago, tem que estar preparado, não pode ter aversão a risco. Exatamente. Na Bolsa é risco, né? E como que vocês avaliam esse mercado de capitais no Brasil? Hoje a nossa Bolsa, quantas empresas tem listadas? 400 e poucas, se eu não me engano. Isso. No mercado americano nós temos... Quase 6 mil. 6 mil. Por que essa diferença tão grande? Como que vocês avaliam esse mercado de capitais? Nós tínhamos um monte de IPOs para sair e acabou travando tudo ultimamente. Exato. Tinham algumas empresas ali com um desenho para... Promissoras, Exatamente. Eu estava preparado, reservando ali já. Mas é justamente isso, né? O momento de mercado, quando a gente tem essa incerteza, as empresas acabam postergando o IPO justamente para não ficar fadada ali ao fracasso, né? Então, há esse receio em torno de bolsa ali, já tem uns 2 anos, 3 anos. Que não tem nenhum, né? Então, é natural que se postergue mesmo. E falando de mercado americano, né? A Bolsa Americana, ela tem vários setores que a gente não consegue encontrar aqui no Brasil. Cibersegurança, inteligência artificial, alguns setores mesmo de saneamento básico, enfim. Lá a gente consegue encontrar muitas boas oportunidades dentro desse mundo que a gente está entrando, né? De inovação. Exato, que a gente não encontra. Isso, né? Até pouco tempo a gente não conseguia encontrar empresas do agronegócio na Bolsa. Exatamente. E o agronegócio que movimenta ali o nosso movimenta PIB, a economia, exato. O PIB, né? Foi o que salvou o Brasil na pandemia, vamos dizer assim, que conseguiu continuar operando. É um setor super resiliente, importante para a nossa economia. E apesar do plano safra, do que aconteceu, né? Os caras ainda estão ali firmes e fortes. Que também aquilo foi um retrocesso, na minha opinião. Mas faz parte, né? Entra governo, sai governo, a gente tem mudanças. Eu acho que talvez isso seja complicado. A gente nunca tem... se destrói tudo aquilo que foi construído, né? Então, é verdade. A gente parte sempre do zero. Entra governo, sai governo, a gente sempre está partindo do zero. É por isso que falta. Talvez isso seja um problema. Da gente ter apenas 424 empresas, eu acho, que são listadas na Bolsa. Quantos IPOs a gente tem parado? Quase... Da última vez que eu vi, tinha pelo menos umas 20 empresas que queriam abrir e já está aprovado, inclusive. Já tem coisa aprovada. Eu li não sei aonde, que eu leio tanta coisa, eu acabo esquecendo. Tá? Agora me fala uma coisa. Para o futuro, que aí é o que todo mundo quer saber. A gente já sabe como está o cenário hoje, a Bolsa está... Não está mal, não vou dizer que a Bolsa está ruim, porque na minha opinião não está. Ela está uma boa para entrar. Né? Quem está lá já e vai recuperar, é só ter paciência, tenha calma. Mas e o futuro? Como que a gente pode acalantar os corações dessas pessoas que estão nervosas? O que eu faço agora? Como que vai estar o futuro da Bolsa? É muito difícil a gente prever, né? A gente não consegue prever esse tipo de coisa. Mas no cenário hoje, o que vocês internamente conversam sobre o atual cenário? Como que vocês enxergam, por exemplo, 2026, 2027? 2025 acabou. A gente sabe que o cenário vai ser a Selic acima de 15%, não tem mais o que fazer, o mercado já precificou isso. Então, página virada 2025, vamos falar 2026. Ano de eleição e ano de Copa do Mundo. Vai ficar uma maravilha 2026, né? O que vocês acham desse cenário tendo Copa do Mundo e eleição no mesmo ano? Pois é, um ano movimentado, né? Eu acho que a gente está ali há 15, 16 meses das eleições, então tem muita coisa para acontecer e é por isso que é difícil de estimar ou prever qualquer coisa para a Bolsa nesse meio tempo. Mas para o investidor que já tem posição, já tem uma experiência, a Bolsa é para pensar mesmo a longo prazo, né? Então, assim, é manter resiliência. Se você está com um preço médio ali da sua carteira alto, faz sentido você olhar ali para as boas posições, né? Não é tudo que está barato que faz sentido comprar, mas pegar ali as empresas de qualidade que têm oportunidade e aproveitar para diminuir o preço médio. Falando de fundos imobiliários, a mesma coisa. O IFIX vinha ali numa pegada negativa. Depois de 5 meses, a gente conseguiu ali
voltar para o positivo. Então, fundo imobiliário, eu acho que faz muito sentido para o investidor que quer ali pensar num complemento de renda, né? E não um aumento de patrimônio, porque, de fato, é natural dos fundos imobiliários ter essa oscilação na cota, mas eles pagam muito bem e isento de IR. Então, assim, é uma ótima oportunidade, sim, para quem quer ali fazer uma carteira de renda, né? Além do tesouro também, que tá excelente, né? Tá bem atrativo, né? Tá em patamares ali históricos. Então, hoje tá mais barato você fazer ali um aumento de patrimônio do que qualquer período anterior no curto prazo aí de 5 anos. Porque hoje, você com um valor menor do que o que você colocaria há 2, 3 anos atrás, você consegue ali uma diferença significativa. E é muito normal isso, né? É muito normal isso acontecer. É muito normal também o investidor que já está ali calejado, todo o dividendo que ele recebe, ele acaba reinvestindo ou na própria ação ou no próprio fundo. E aí acaba gerando, né? Vai aumentando, sim, o patrimônio e a cada vez recebe mais. É um trabalho de formiguinha, né? Exato. Se a pessoa tiver paciência e souber mexer com isso, funciona bem. Você me mandou um estudo recentemente das minhas posições. Sim. Que estudo, hein? Gostou? Não, gostei. Tá cheio de dinheiro lá para comprar mais. Ela sabe desse estudo? Não. Ela fez estudo de todas as minhas posições. Ó, sua posição tá assim. Olha, mas eu perfeito. O upside de cada papel. Então, ele consegue dar uma olhada ali o quanto ele consegue ganhar em cota. Coloquei como é que estão os yields nos últimos 12 meses e o fluxo de negociação de cada papel que ele tem. E se tá bom nesse cenário é porque a Ká mandou bem ali nas alocações, hein? Pô, tá bacana demais, tá legal. Tá difícil achar. Tá gostosinho ali, tá de boa. Agora. Tem a carteira no meio, mas a gente tem trabalhado bastante, né, Luiz? Eu sou tão maluco que eu tiro da renda fixa para colocar na renda variável. Tirei hoje do Safra para mandar pro BTG. Por causa disso, falei, vamos colocar mais coisinha aqui. Aí ela veio com aquele do Mercado Livre, né? Sim. Aquele sensacional, aquele. Até minha sócia comprou aquele que eu sei. Até minha sócia foi naquele. Agora me fala uma coisa, gente. Uma questão que muita gente me pergunta, né? E eu acho muito importante isso. E eu sei que o BTG também tem essa possibilidade, mas eu queria ouvir de vocês. Que é, além da diversificação, muito se fala em dolarizar uma parte da carteira. Que é importante você ter uma parte da carteira dolarizada, é mais segurança para você. Então, muita gente pega uma corretora aqui, que tem conta lá, e acaba fazendo todas aquelas transações. Dolarizar a carteira hoje é de fato uma questão de segurança para o brasileiro? Sem dúvidas, eu acho que faz mais sentido do que nunca, né? Primeiro que você está fazendo ali uma diversificação geográfica. Segundo que você está se protegendo ali da moeda, como a gente fala, né? Do câmbio. Então, é o que a gente estava conversando, né? Sobre o investidor buscar a renda fixa no Brasil ou buscar renda fixa nos Estados Unidos. Enfim, lá você tem a proteção cambial. A Bolsa Americana já é até um exemplo, né, do quão é mais robusta do que a nossa. E a economia americana, sem dúvidas, ela dita ali as regras. Então, é super importante. Se a gente for olhar historicamente ali a evolução do dólar, né, a apreciação do dólar e a desvalorização do real, é uma ótima forma de você se proteger. Eu particularmente eu gosto bastante. Então, eu tenho uma parte da carteira dolarizada, mas é bem pequenininha. Eu preciso aumentar isso. E aí uma dúvida que o pessoal tem com relação a essa questão também, por que muita gente não dolariza? Conversando com empresários, com algumas pessoas, eu percebi que eles ficam com um pouco de receio. Falar, mas para eu dolarizar minha carteira, eu tenho que abrir uma conta lá fora. Porque se você abrir numa corretora aqui do Brasil, que tem a parte internacional, seu dinheiro continua aqui. Mito ou realidade? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele me deu um exemplo, eu só não vou falar o nome, tá? Essa corretora é muito conhecida. Que ela é daquele banquinho que faz assim, o banquinho que faz assim, ele tem uma parte dela. Aí o pessoal tem essa conta e acaba investindo lá fora. Esse valor, ele fica realmente lá fora? Ele está protegido lá fora? Ou ele tem um vínculo aqui no Brasil? Olha, onde a gente trabalha, o investidor, ele abre uma conta internacional nos Estados Unidos. Então, até para fins de tributação, legislação, é considerada toda a legislação americana. Inclusive, eu, a Mari, a gente não consegue nem dar nenhuma recomendação justamente por conta desse impeditivo ali da legislação americana. Então, teoricamente, teria que ficar fora.
Entendi. Porque a dúvida foi sempre essa do pessoal, né? Sim. Fala, pô, eu abro uma conta naquela empresa, aí eu vou jogar, porque você manda num Pix, @ não sei o quê, Aham. tem que sair da sua conta, do seu CPF, para poder direcionar para uma conta, que é uma conta da empresa, não é uma conta sua. Nesse caso que eu tô falando, tá? E a dúvida é, será que todos os bancos são assim ou cada banco abre de uma forma? Eu não sei como o BTG atua nisso, até porque eu não abri ainda. Ainda, que nós temos que conversar sobre Javalei. Exatamente. Nós temos que conversar o mais rápido possível. Mas o grande receio dos empresários é isso, né? Eu acho que essa questão de... a falsa sensação de proteção, que é o que eles me falam. A falsa sensação. Vou deixar... Tô abrindo a conta aqui, mas será que é lá mesmo? Será que é aqui? Então, não é isso, né? Então, a conta é aberta lá. É lá no caso mesmo. de vocês. E com acesso a todos os investimentos de portfólio nos Estados Unidos. Então, a gente faz essa conversa, como eu disse, a gente não pode indicar nenhum produto, mas tem um assessor específico para isso. E, inclusive, faz a conversa, eu participei, né? É um trabalho ali a quatro mãos, porque eu cuido da parte Brasil e o assessor da conta internacional da parte americana. E a gente estava falando até justamente de sucessão, porque lá as regras são diferentes. Então, a gente estava ali orientando, fazendo o desenho dessa parte ali também para cliente ter ali tudo de fácil acesso para poder deixar tudo montado e desenhado. Aí você tem algumas regras específicas, né? Parece que acima de $120 mil é uma classificação, abaixo disso? Tem alguma coisa assim? Não, para conta internacional não tem isso, tá? Basta o investidor liberar o termo para que tenha ali uma assessoria e dependendo do valor investido, essa assessoria sai gratuita ou não. Mas a assessoria, ela está disponível para qualquer investidor e aí a gente só tem essa questão mesmo do investidor liberar para receber essa assessoria. Entendi. Na conta internacional. Bacana. Mas vale a pena, então. Vale. Até uma dica, né, de repente, para você dar para os seus amigos. Não sei como funciona em outros bancos, outras corretoras, mas pede para eles questionarem o banker deles, né, seja quem for que atende, qual é a custódia, né, onde esse banco faz a custódia dos ativos nos Estados Unidos. Aí ele consegue ter certeza se a conta realmente é custodiada lá fora. Quando a gente estiver no offline, eu vou perguntar onde é a custódia, para ver se vocês sabem de onde eu coloco. É interessante também. Outro ponto específico nessa questão de dolarizar. Mas agora o dólar tá 5,80, não vale mais a pena eu mandar lá para fora. Mito ou realidade? Olha, eu considero mito, tá? Porque se a gente for olhar, o dólar de fato é difícil de estimar, né? Mas se a gente for olhar para frente, a expectativa é que o dólar aumente e se fortaleça. Então, não tem ali um ponto-chave. Mas se você ficar fazendo ali envios em momentos diferentes, sem dúvidas, ali o seu preço médio vai ficar bem equilibrado e a gente olha para trás. Aí a gente vê que o dólar já foi mais barato, mas a gente precisa olhar para frente. Para trás já passou. Não adianta, né? Exatamente. E é o que eu falei. Se a gente olhar ali historicamente, né, nos últimos 10 anos, o quanto o dólar veio se fortificando, eu acho que traz esse senso ali de urgência para o investidor. E eu acho que isso é fácil você mostrar, né? Porque é só você falar para uma pessoa. Veja o que você comprava com $1.000 no ano 2000... e o que você comprava com R$1.000 no 2000. E veja hoje o que você compra com $1.000 e com R$1.000. Pronto, está respondida a pergunta. Não há tempo específico, não há valor do dólar determinado para você dolarizar parte da sua carteira. Exatamente. Em percentual de carteira, vamos imaginar que você tivesse que me dar uma recomendação. Não é para vocês, é para mim, viu? Então depois não vem falar bobagem. Se você tivesse que me dar uma recomendação, qual o percentual de dolarização de uma carteira que você acha que uma pessoa tem que ter? 30%, 25%, 50%? Quanto é o volume ideal? Se você tivesse que hoje fazer um panorama, diversificando, vamos imaginar, eu tenho aqui R$100 mil. Karina, eu preciso diversificar minha carteira. O que eu faço com esse 100 mil? Coloca onde e onde? Então, vamos lá. Primeiro eu precisaria entender... Essa é difícil, que você... Não, eu gosto de risco. Doidão, gosto de risco. Pois é. Não tem problema. Vamos lá, esse 100 mil é justamente para poder fazer alguma coisa diferente. Quando a gente fala de dinheiro, a gente não fala só... Pelo menos eu não gosto de falar só de números, né? Então, dinheiro... mexe com desejos, perdas, sonhos. Então, eu preciso conhecer um pouco mais o investidor. Mas de uma forma ali um pouco mais low profile, considerando ali um asset allocation,
Sem dúvidas, primeiramente a gente pensaria na tua reserva de emergência, e aí eu precisaria conhecer um pouco mais da tua história, mas acho que de repente ali uns 40% do teu patrimônio, tá? Dolarizar a carteira, se faria sentido ou não, acredito que se você está começando, talvez não de pronto. Mas se 100 mil fosse toda a sua carteira, 10% a gente poderia pensar ali em dolarizar. Bacana. E a outra parte a gente alinharia ali juntos, se você tem um pouco de apetite ao risco. Você falou que, no nosso exemplo ali teórico, seria um investidor com apetite ao risco. Então, a gente pegaria ali algumas ações blue chips para pensar em valor mesmo a longo prazo. Bacana. Eu não posso também deixar de perguntar para vocês sobre o que mais se fala hoje, né? Criptomoedas, os criptoativos. Eu, particularmente, tenho uma aversão um pouco a esse tipo de ativo. Até comprei alguns lá, você viu, comprei um monte, mas deu pau de novo, né? Deu pau aquilo lá. O que vocês acham das criptomoedas? É o futuro? Vale a pena? Não vale a pena? Como que vocês enxergam esse cenário? E, principalmente, como o investidor está enxergando isso? Eu acho que os criptoativos despertaram ali o maior interesse dos investidores, tem se tornado algo um pouco mais popular, né? Mas para recomendação, eu acho que por ser um ativo disruptivo, não gosto de uma exposição muito expressiva, tá? Justamente porque eles não têm ali um benchmark muito definido. Acredito que sim, tenha espaço para crescimento, tenha espaço para valorização. Até mesmo aí com o Elon Musk junto com o Trump, isso tende a se fortalecer e se pulverizar mais. Mas eu acho que o investidor tem que ter só um certo cuidado ali no percentual de exposição à moeda. Perfeito. Outro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês é a questão da proteção patrimonial e o planejamento sucessório. Nós estamos em vias de uma reforma tributária. Hoje o imposto de herança é 4%. Tudo indica que chegará a 8%, mas nós temos um projeto de lei aí para aumentar para 16%. Ou seja, o que hoje é 4% passaria para 16%. Isso motivou que muitos empresários fizessem aqueles trabalhos de proteção patrimonial, planejamento sucessório, já para antecipar a legítima, já para deixar tudo acertado em vida, até para lhe dar mais um pouco de segurança e proteger o patrimônio familiar, que o que o empresário quer, de fato, é proteger a família de eventuais riscos. Então, esse projeto de proteção patrimonial, ele é muito importante para isso. É um trabalho que nós fazemos com bastante ênfase no escritório. Muitos clientes nos pedem, e aí chega aquela questão. A gente vai, toda a proteção, planejamento sucessório, dos bens imóveis, máquinas, equipamentos, então tudo aquilo que é corpóreo. E aí entra naquela parte de proteger os recursos financeiros. Então você pega muitas vezes ali, o cara tem lá 2 milhões no CDB, liquidez diária, viu? 2 milhões naquele de liquidez diária. Não sei o que tá fazendo lá, mas tá. O cara tem mais 1 milhão fora, e aí vai pegando todo o dinheiro que a pessoa tem, tá tudo em fundos e CDBs. E muito se usa também essa proteção do patrimônio financeiro, porque, de certa forma, estar no nome daquele empresário acaba criando uma exposição. Como nós temos no Brasil uma questão de risco muito grande, o futuro, o passado já é incerto. Imagine o futuro. Exato. Então, eu entendo que nessas questões financeiras a gente também tem que trabalhar para proteger. Muito se usa a utilização de trusts, fundos de investimentos privados também, né? E hoje, como que vocês veem esse cenário? Porque eu sei que vocês também fazem todo esse acompanhamento, acaba sendo um braço para essa questão financeira, na proteção e no planejamento sucessório. Vocês querem falar um pouquinho sobre esse tema? Porque eu acho que vale muito a pena. Porque o pessoal está muito acostumado a ouvir o advogado falar, né? Vamos proteger todo o seu patrimônio. Tá, não é todo. E o recurso financeiro? Que muitas vezes é maior que o próprio patrimônio. Como que vocês enxergam isso e que solução hoje você acha que é importante para os empresários nessa questão financeira? Exato, é uma provocação que a gente sempre faz na assessoria, né? Porque faz todo sentido. Então, a gente vê com mais frequência do que gostaria muito desmonte de estratégia de carteira justamente por uma eventualidade. Então, a gente traz essa provocação para o investidor.
da gente ter essa conversa mesmo de blindagem patrimonial. E aí a gente tem algumas ferramentas para poder pensar ali na blindagem patrimonial, na sucessão, né? Que as mais usuais hoje é a previdência, o seguro de vida. E em alguns casos, dependendo ali do valor do patrimônio, a gente pensa em holding também. Ah, tá. São os principais instrumentos, né? Exato. Aqueles fundos fundos de investimento privado. Vale a pena também? Eu vejo muita gente falar. Inclusive, nós fizemos uma vez para um cliente nosso. Ele gostou bastante, mas não é algo muito usual, porque o patrimônio tem que ser alto para você fazer, né? Esse tipo de fundo, né? Não é para qualquer montante que faz sentido. É. Então, precisa ser analisado ali um pouco mais de perto para entender se faz sentido ou não. É o mesmo caso da holding. Entendi. Aí esse nós fizemos, na época, se não me engano, era 20 milhões de reais. E aí foi feito esse fundo de investimento privado. Achei bem interessante, mas os valores são muito altos. E geralmente para você colocar 20 milhões num fundo desse, você tem que ter pelo menos um patrimônio de 100. Né? Porque você não vai deixar 20 milhões travado ali. Se você tem 22 milhões, você vai travar 20? Trava, né? Então, não sei qual que é o limite hoje, se está mais alto, se está menor, mas é um ponto também interessante. Mas o que você falou é bem legal e eu acho que vale a pena o empresário se preocupar com isso, né? Agora, olha só, a gente já está 42 minutos. Você vê como que o tempo passa rápido? Falei para você? Rapidinho. Eu falei, eu nem senti o tempo. Rapidinho mesmo. Confia que vai dar tudo certo. Agora, eu gostaria que vocês dessem... o pessoal que está assistindo... Nós temos empresários, temos estudantes, assim, o público ele é muito diversificado. Que conselho que vocês dariam? Aí eu quero que as duas dêem um conselho para essa galera que está assistindo a gente. Que conselho que vocês dariam nessa questão de educação financeira? Vocês acham que a pessoa realmente tem que levar isso de forma séria e perene? Na minha visão, eu tenho certeza. Eu acho que o primeiro passo, né, a pessoa ter essa consciência ali de cuidar do seu patrimônio, gerir ali de uma forma mais consciente, pensar a médio e longo prazo, pensar no desenho da família, né? Que aí é onde entra essa questão aí de sucessão, de herança, e ser resiliente. Demanda ali uma resiliência maior de você poupar, né? Você poupar parte do que você ganha. Então, que façam isso. Quem tem filhos é um ótimo momento para educar desde cedo. Hoje a gente tem muita informação, né? Então, eu acho que faz muito sentido pensar dessa forma, pensar ali em poupar, de fato, com um pouco mais de consciência. Isso é importantíssimo, né? E aí, se vocês forem poupar, não esqueça da Karina. A Karina pode administrar toda a carteira. Exatamente, a gente está à disposição. E você, o que você gostaria de falar para o nosso público? Que, olha, eu quero investir, eu tô com o dinheiro aqui, tudo no CDB, liquidez diária, não sei o que eu faço. Não, acho que assim, em termos de investimento, né? Então, é muito entender qual que é o objetivo. Se ele tiver num CDB de liquidez diária, porque vai comprar um apartamento daqui a um mês, aí não tem o que fazer, melhor deixar no CDB mesmo. Faz sentido, né? Faz sentido, mas se não fizer, se ele realmente puder colocar em algo mais estratégico, visando ali no médio, no longo prazo, faz sentido diversificar, né? Então, é importante a gente reforçar, falar do cenário macro. Então, como a gente falou aqui no podcast, né? Então, estamos em um ano pré-eleitoral de juros altos, mas não vai ficar assim para sempre. Vai baixar. Quando? Não sabemos, né? A gente não tem bola de cristal. Mas é praticamente insustentável, né? Um país como o Brasil ficar com juros aí na casa de 15% por muito tempo, né? Uma dívida muito alta para o próprio governo, né? Se financiar. Então, quando esses juros começar a cair, que pode ser ano que vem, daqui a 2 anos, não sabemos, esse pós-fixado com liquidez diária vai cair também, né? E aí não adianta a gente realocar quando já não tiver as oportunidades. Então, é muito do que a gente comentou, né? Então, enquanto a gente vê a maioria dos clientes, às vezes ou por falta de conhecimento, ou por ter um perfil mais conservador mesmo, fazer isso que a gente chama de rotation, né? Então, a gente sai da renda variável quando tá esses burburinhos e vai para a renda fixa. Então, se tiver de acordo ali com a alocação do cliente, com o objetivo, se tiver dentro do perfil dele, é justamente diversificar. Então, colocar no pós-fixado só o que realmente for reserva de emergência, olhando para a renda fixa, né? A gente tem tanto pós, o pré e o IPCA, mas estamos no Brasil. Então, a certeza é de que é um país inflacionário. Então, a gente tem hoje investimentos de baixíssimo risco, seja via título público, seja um crédito privado
high grade, né? Que são de empresas boas, pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, isento de R. Então, é uma excelente classe de ativo, né? E a certeza é que o Brasil sempre vai ser inflacionário. Pré-fixado, se for um investidor com perfil ali mais sofisticado, faz sentido também. Porque hoje a gente consegue ali títulos bancários com FGC pagando 16, 17, e você trava essa rentabilidade por mais tempo, por 5, 6 anos. É interessantíssimo, né? Coisa que daqui a um ano já não vai mais ter. E renda variável, acho que olhar as blue chips, né? Então, empresas de valor que geram dividendos de setores mais conservadores, de preferência com receita ou dolarizada, ou realmente ali com uma demanda inelástica. E ainda dá para apimentar um pouquinho ali com criptoativos, sempre dentro de um percentual baixo, né? Hoje a gente fala aí no máximo 3, 4% da carteira de cripto. Bacana. Em suma, meu povo, tenha uma assessoria financeira, porque faz toda a diferença. Porque se você quiser ficar estudando isso, você não vai ter tempo. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Não é verdade? É isso. Eu gosto muito de ler. Assim, eu tento ler sobre tudo. Mas se eu não tenho você lá para me ajudar, eu tô perdido. Tô perdido. Se o pessoal quiser falar com você, como que faz? Posso passar seu telefone? Pode, claro. Provavelmente vão entrar em contato, vão falar. Depois, se você quiser, eu posso até pedir. Pessoal, se ela autorizar, aqui vai ter o número do telefone dela e o e-mail dela. Se você autorizar, depois eu coloco. Porque também não pode, tem um monte de regra, é difícil, não é bem assim, tá? Mas é isso, gente. Olha só, 47 minutos, quase 50 minutos. A Karen falou, né? De 40 a 1 hora. Pois é. E eu ainda falei, não, você tá doido? Em 30 minutos eu mato o podcast. Mato nada, ainda mais pra falar desse assunto. Assunto gostoso que todo mundo precisa, né? Exatamente. E falta esse tipo de informação. Sim. A gente vê muito papagaio de pirata falando sobre isso, né? Muito postzinho no Instagram. O cara fala, não, tenho milhões aqui, o carro é alugado, a casa é alugada, né? E tá lá fazendo uma... Muita mensagem sensacionalista, né? Não, eu recebo direto no Instagram mensagens, rentabilidade de 25% ao ano. Falei, mas peraí, o que é isso? Cuidado. Não existe, mas não existe, gente. Não tem não dinheiro tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis, tem que tomar cuidado, tem que ser uma coisa... É o que você falou, você disse uma coisa muito importante. Quando você lida com o dinheiro das pessoas, você está lidando com sonhos, com desejos, com frustrações, né? Perda de dinheiro causa até suicídio nas pessoas. Sim. Então, é um ponto muito sensível. E a responsabilidade de vocês é muito grande. É muito grande. Então, eu fico imaginando, né? Para você dar uma orientação, você tem que, primeiro, conhecer muito bem a pessoa, você tem que entender aquele perfil e não é tarefa fácil. Exatamente. Aí vai lá o cara, pega aqui, eu vi na boa, vou investir nisso, porque eu acabei de ver no Instagram, o cara mandou falar. Aí chega lá e toma ali. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Se a conversa fica muito limitada ali a só o portfólio, né, a só a rentabilidade, em algum momento vai ter uma frustração de alguma das partes, porque vai ter o descasamento ali de interesses, né, e até de alinhamento. Então, expectativa alinhada no começo, eu acho que é crucial. E hoje o investidor, ele busca o básico, bem feito, né? Exatamente. Que é disponibilidade e performance. Então, e não é nem o ganhar muito, é não perder, exato. né? Aí você tem aquela máxima, né? Muita gente olha para o passado, olha, esse fundo rendeu nos últimos 24 meses, tantos por ano. Legal, mas qual que é o cenário daqui para frente? Como que ele está se portando? Né? E é difícil a gente imaginar o que vai acontecer. Sim. A gente sabe como aquela empresa está posicionada no mercado, a gente sabe como estão os contratos. Tirando uma que eu comprei, que a empresa era ótima, você tá de brincadeira. E a empresa eu acho que é ótima, e eu tenho uma esperança que volte. Eu vou falar, é a Unipar. Né? Eu gostava muito, contrato sólido, ela tem contrato para 40 anos essa empresa, só que as ações deram uma boa caída, né? Mas eu tô aqui fazendo figas, o pessoal da Unipar aí, pelo amor de Deus, resolve isso aí, que tá complicado. Gente, mas é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Voltem quando quiser, porque pra gente falar sobre área financeira, olha, o papo vai fluir sempre, porque a gente tem muito assunto para falar. Quando quiserem falar de algum papel específico, vem a gente falar de papel, não tem problema nenhum. A casa é de vocês. A gente fica à disposição e sabe que esse tipo de conversa, né? Eu gosto e falo facilmente, então... A gente percebe, eu percebo isso no dia a dia, viu, gente? Eu percebo no dia a dia.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês e um Obrigada grande a vocês. abraço. Foi Imagina, ótimo. obrigada novamente pelo Obrigado. convite. Pessoal, um grande abraço a vocês e fiquem com Deus, uma ótima semana e até mais.